Vou aproveitar aqui que a gente está falando do presidente Bolsonaro. Ontem a gente trouxe aquela imagem dele no litoral de São Paulo, dançando funk ali, dizendo que estava dançando, né? A publicação do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, de outros assessores, falando que ele estava, assim, preocupado com a chapa Lula-Alckmin, né? Acabou dançando funk ali, enfim. E o vídeo viralizou nas redes sociais. Quero te ouvir também sobre esse comportamento do presidente, que, aliás, está de folga, né, nesse momento em que muitos brasileiros estão ou à procura de emprego ou trabalhando, né? É o comportamento de um desqualificado, um funk com uma letra preconceituosa, uma letra homofóbica, enfim, não é digno de um presidente da República. A gente viu hoje o pronunciamento do presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos, preocupado com a vacina, falando que as crianças têm que ser vacinadas, que as pessoas têm que se vacinar. O Bolsonaro não. Ele está dançando funk e ele está passando recibo, sim, para a chapa Lula-Alckmin, que é uma chapa bastante competitiva. E como as pesquisas mostram, a reeleição do Bolsonaro subiu no telhado. É muito difícil ele se reeleger. É um governo muito impopular, é um governo ruim, é o pior presidente da história do país. Eu já dizia isso fazia tempo, mas agora o Datafolha aferiu. Ele é o pior presidente da história do país na avaliação da população. Então, me parece algo desqualificado, algo que no momento em que ele já deveria estar comprando vacina para as crianças, né? É um assassino de crianças brasileiras, porque morreram quase 1.000 crianças por Covid no Brasil. É o segundo país do mundo com mais morte de crianças, se não me engano, até 9 ou 10 anos de idade. Portanto, o Bolsonaro e esse ministro dele da Saúde, esse Queiroga, eles são responsáveis pelas mortes de mais crianças no Brasil. Mais gente morreu, adoeceu de Covid no Brasil por culpa do Bolsonaro. E agora está repetindo a mesma coisa. Eu conheço uma família, por exemplo, em que a transmissão veio pelas crianças e um dos avós morreu, faleceu. Né? O outro que ficou está destruído, perdeu alguém. Por quê? Porque não tinha vacina, porque naquele momento ainda havia uma discussão sobre vacinar ou não crianças. Hoje está plenamente aprovado lá nos Estados Unidos pela Anvisa que essas crianças precisam ser vacinadas. Portanto, é a desqualificação do Bolsonaro, é uma figura perversa, né? Ele é perverso. Ele é alguém que defende torturador, é alguém preconceituoso, é alguém despreparado para governar o país. Infelizmente, né? Ele está no poder. A gente se pergunta às vezes, né? Como é que foi possível o Bolsonaro chegar ao poder? A gente tem que questionar que sociedade conseguiu colocar um genocida no poder. Onde que essa sociedade estava com a cabeça, que valores ela tinha e que embates políticos eram feitos à época, inclusive por figuras como o Dallagnol e o Moro, que hoje tentam se descolar do Bolsonaro e que deram gás para o Bolsonaro chegar ao poder. Que sociedade doente conseguiu colocar um doente como o Bolsonaro, uma pessoa perversa na presidência da República. Acho que é uma lição para todos nós, para que nunca mais se repita, que ele não tem qualificação para ser presidente. Quando a gente vê o Biden falar, a gente vê um país que tem um presidente. O Brasil não tem um presidente. O Brasil tem um assassino, tem um genocida na presidência da República. Vamos acompanhar esse assunto. É importante, a vacinação das crianças também, né, Kennedy? Já chancelada pela Anvisa, todos os grupos técnicos já chancelaram a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O STF tinha estabelecido o prazo de 48 horas, agora deu até 5 de janeiro para que o governo faça isso. Já que a gente está tocando nesse assunto, tudo bem que isso é como eles jogam para a plateia, digamos assim, para aqueles mais, enfim, radicais mesmo, bolsonaristas. Mas não é um tiro no pé pensando nas eleições de 2022, já que a maioria da população não é radical, digamos assim, e que quer vacinar suas crianças, não pode... Quer dizer, ele já tem aquele grupo fechado com ele, mas acaba desagradando a maioria da população que quer, sim, vacinar seus filhos. Eu acho que é um tiro no pé, acho que você está certo, porque o que ele está fazendo é contra o desejo da maioria da população. Mas a estratégia aí é falar para um segmento mais radicalizado, que fique unido em torno dele, não migre para o genérico, como o Moro, que o Bolsonaro consiga ter os 20% dele para chegar no segundo turno, e aí, num segundo turno, provavelmente contra o ex-presidente Lula, voltar com o anticomunismo, o antipetismo, com as fake news que ele usou em 2018. Eu acho que não vai funcionar em 2022. Acho que 2022 será diferente de 2018, como 2020 foi diferente de 2016 lá nos Estados Unidos. Em 2016 o Trump se elegeu, em 2020 ele usou a mentira como arma política e perdeu do Biden. Em 2018 havia uma conjunção de fatores que favoreciam a estratégia do Bolsonaro. Eu acho que agora não, inclusive por causa da pandemia, e esse tiro no pé que ele está dando, porque o Bolsonaro, ao atrasar a compra das vacinas para as crianças, está repetindo, a gente já viu esse filme, Diego, está repetindo o que ele fez
no ano passado, quando ele, de propósito, também atrasou a compra de vacinas. É uma irresponsabilidade, meu caro. Algo assim, é inacreditável que, depois de tudo que a gente viveu, um ministro da Saúde, com pareceres da Anvisa, do corpo técnico do Ministério da Saúde, se comporte de uma maneira tão submissa, tão criminosa como o Queiroga se comporta, e esse presidente da República que nem precisa comentar, né? Assim, é um genocida mesmo, né? Com gosto. É o que ele é o pior presidente que a gente teve e está cometendo aí mais um crime contra a saúde pública. Mais um dos crimes que ele cometeu na pandemia.